Bom dia a todos, paz seja convosco. Esse é o dia que o Senhor já fez. Alegremos nele, alegremos no Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que me criou, que te criou para a glória dele. Alegremos em Jesus Cristo que nos trouxe salvação. Alegremos no Espírito Santo que foi derramado em nossos corações para nos transformar, para nos orientar, para que a vontade do Senhor seja manifesta em nós. Hoje é dia de Pentecostes, é a celebração da descida do Espírito Santo em nosso mundo. Bom dia, igreja, paz seja com todos, saudade de todos vocês, saudade de cultuarmos juntos, mas esse tempo é um tempo que vamos passar e depois vamos ter tempo para celebrar juntamente na igreja. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Agora é um tempo de estarmos separados, só fisicamente, mas depois nós vamos nos ajuntar novamente e vai ser uma grande festa, uma alegria estarmos juntos, celebrando e cultuando o Senhor. Hoje é um dia especial de Pentecostes, que o Senhor venha falar, ministrar a cada coração de uma forma especial. Glorificado seja o nome do Senhor por cada um de vocês, que estamos juntos cultuando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Amém. Separe sua Bíblia, pegue sua Bíblia, deixe do seu lado. Nós vamos usar a Bíblia, a palavra do Senhor, durante todo o culto. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Uma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito,
vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu navegarei. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Querido, veja comigo uma promessa do Senhor para a nossa vida. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, que está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir meu viver, meu pensar, meu falar, meu sentir, meu agir. Espírito, Espírito, Espírito.
Espírito Santo de Deus. Amados, olha o que a palavra do Senhor diz aqui nesse texto. Aqui já tinha se cumprido o Pentecostes. Olha, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é um cumprimento da palavra do Senhor em Pentecostes. E isso também está disponível para os nossos dias. Glória a Deus por isso. O versículo da semana. Confere lá comigo, Gênesis 26:3. Eu estarei com você e o abençoarei. Assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Gênesis 26:3. Eu estarei com vocês e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Gênesis 26:3. Estarei com você e abençoarei. Eu estarei com você e eu abençoar você. Gênesis 26:3. 26:3. Estarei com você e o abençoarei. Assim cumprirei a promessa que fiz a Abraão, seu pai. Gênesis 26:3. Estarei com você e o abençoarei. Assim cumprirei o juramento que eu fiz a Abraão, seu pai. Gênesis 26:3. Eu estarei com você e o abençoarei. Assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Gênesis 26:3. Eu estarei com você e abençoarei. Eu estarei com você e o abençoarei. Assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Gênesis 26:3. Eu estarei com você e o abençoarei. Assim poderei cumprir a promessa que fiz a Abraão, seu pai. Gênesis 26:3. Eu estarei com você e o abençoarei. Assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Gênesis 26:3. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10:9. Se com sua boca confessar Jesus como Senhor e com seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10:9. Meus queridos, esse é um momento muito especial para nós. É o momento que nós trazemos ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Todas as vezes que eu sempre falo isso, eu gosto de repetir, todas as vezes que eu recebo algum honorário, recebo algum pagamento, recebo alguma coisa, eu me alegro só de imaginar que eu vou poder trazer ao altar do Senhor o meu dízimo, a minha oferta. Eu quero te desafiar a buscar isso do Senhor, a sentir a alegria de estar na presença de Deus e trazer a Ele o seu dízimo e a sua oferta. Eu te convido a fazer isso agora, junto comigo. E nesse momento de pandemia, onde nós não estamos nos encontrando ali no lugar onde nos reunimos,
Você pode fazer a sua contribuição pela transferência bancária, a conta bancária da igreja, os dados bancários estão sendo projetados agora no vídeo. Você pode usar o seu aplicativo do seu banco, fazer a sua transferência. E como temos sido orientados, você guarde o seu recibo, porque no dia que nós retornarmos lá para aquele lugar, nós faremos uma grande festa e colocaremos no altar do Senhor os nossos recibos ali, consagrando, já estão consagrados, é verdade, mas fazendo aquilo materialmente, colocando diante do Senhor. Então eu te convido a, nesse momento, juntos, cultuarmos a Deus. Não é um tempo de simplesmente darmos dinheiro, mas é um tempo da gente cultuar o Senhor, trazendo ao altar o nosso dízimo, a nossa oferta. Amém. Vem comigo, vamos juntos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Se eu fosse bonita assim, a comida é o único remédio para minha dor. Não tem como mudar. Eu sempre deixo as coisas para a última hora. Eu acho que isso nunca vai ser diferente. Eu não consigo um emprego melhor. Nunca vou conseguir ser alguém na vida. Ele fala comigo as mesmas coisas que fala com as outras. Eu não levo desaforo para casa.
Eu sou muito estourado, isso já faz parte de mim. Eu não vou servir nisso, tem gente que faz muito melhor do que eu. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Gula é pecado. Cólera é pecado. Luxúria é pecado. Preguiça é pecado. Gente, vaidade é pecado. Inveja é pecado. Ganância é pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Sinto-me, finalmente eu. O que me incomodava foi-se embora. Restou apenas a alegria agora. A insatisfação sumiu, morreu. Ao longo de 7 dias consecutivos, primeiro a raiva, depois choro e riso, razão e emoção em acirrado conflito, vence a batalha, não esses, mas espírito. Restaura-se no interior a esperança, assume rosto então, novo semblante. Ontem de medo, hoje tranquilizante, é visível na velha casa estênue mudança. Casa nova, nova pintura, inspirada no eterno e imutável, asas levam ao imaginável, ao mundo onde o herói venceu a sepultura. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Bom dia, gente, a paz. Na semana passada a gente teve nosso acampamento Rising e foi um tempo de muito aprendizado, muita comunhão, muita brincadeira também, várias dinâmicas, e foi um tempo muito bom e a gente gostaria de compartilhar um pouco de alguns testemunhos de pessoas que participaram. Fala família, hoje eu vim aqui compartilhar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência no acampamento. Eu achei muito legal esse acampamento que teve online, foi inesquecível, gente, eu amei tudo que aconteceu. Além do mais, eu conheci pessoas incríveis e tudo online. Tirei todas as minhas dúvidas, fiquei mais próxima de Deus e além do mais, fiquei mais próxima dos meus amigos nessa quarentena. Foi muito divertido, eu ri até. Esses momentos eu vou levar pra minha vida toda, porque foi muito legal. Boa noite, pessoal. Fala, família. Contar um pouco da experiência sobre o acampamento. O que me deixou muito alegre foi ver o empenho de todos vocês, da liderança, e Deus continue abençoando a vida de vocês e coisas boas virão através de vocês e para vocês. Amém. E foi muito legal ver que todos estavam tão envolvidos. Nós somos abençoados através da vida de vocês. Nós cremos que o Senhor, Ele trouxe ali várias revelações para a vida de cada adolescente, de cada pessoa envolvida. E glória a Deus por tudo isso, glória a Deus por, em meio a essa pandemia, esse acampamento ter acontecido. Foi maravilhoso, nós somos gratos por termos participado. Deus abençoe vocês, viu? Tchau! E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria falar rapidinho aqui minha experiência sobre acampamento e a visão que mais me marcou no que se refere à luta contra o pecado foi de que muitas vezes nós lutamos muito mais contra os sintomas do que contra a doença. E isso ficou claro para mim quando foi falado da inveja no sábado, e o ponto que mais chamou a minha atenção desse dia foi justamente que o problema está no nosso coração. Nós queremos ser Deus. E
Às vezes a gente até se orgulha de estar vencendo esse ou aquele pecado e não percebe o tanto de pecado que a gente ainda tem no nosso coração, que está muitas vezes escondido. E a única forma de vencer isso, que eu aprendi, a lição que eu tomei, foi de que a gente precisa cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus. Só quando a gente estiver cheio do Espírito Santo, nós vamos ser capazes de vencer os desejos da carne. É isso aí, falou, tamo junto. Fala família, foi um tempo muito importante esse do nosso Rising Camp, não é mesmo? Então é uma honra poder falar um pouquinho a respeito dele e primeiramente agradecer a todos os envolvidos, a todos que puderam trazer um pouquinho mais de ensino pra gente, para que nossos caminhos enquanto jovens se tornem mais puros, mais consolidados. Bom, é baseado nisso que eu venho trazer uma reflexão a respeito do nosso Davi, do Salmo Davídico, lá no Salmo 106, versículo 6, em que diz que o Senhor vela pelos simples. Então essa repreensão contra os pecados capitais nos levam a um coração mais simples, nos leva a ter mais cuidado da parte do nosso Deus. Olá pessoal, eu queria dizer que foi um prazer enorme estar acompanhando o acampamento e de uma maneira bem diferente, né? Mas é muito bom saber que mesmo, né, no momento de isolamento social, a gente está cada vez mais próximo dos irmãos e saber que mesmo, né, no conforto da nossa casa, a gente conseguiu aprender mais sobre a palavra do Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Foi uma oportunidade muito boa de estar com vocês nessa semana toda, né? Foi um momento de conhecer os jovens um pouquinho mais, né? Nós tivemos papos sérios, super pertinentes para a nossa vida cristã como jovens, né? E foi legal que trouxeram para nós abordagens de perspectivas diferentes da que nós estamos acostumados. Então foi muito legal, muito bacana. Muito obrigado a todos vocês. Eu vim falar também dos aniversariantes dessa semana. Então hoje a Laurinha, filha da Amanda e do Marcos, está fazendo aniversário. Essa semana a Laís, a Zenita, a Rosenilce, o Paulo, esposo da Daniele, Gabriel, filho da Cristine e do Davi, e o Renato, esposo da Luciana, estão fazendo aniversário. Além deles, hoje é aniversário da Mafê, uma adolescente lá na igreja, está fazendo 15 anos, e eu venho discipulando ela, venho acompanhando ela, e é uma honra poder dar parabéns para ela aqui hoje e poder orar pela vida dela e desses irmãos. E, gente, se você tem um tempinho, manda uma mensagem para essas pessoas, porque eles estão passando aniversário na quarentena, eles não estão podendo comemorar com as pessoas que eles gostariam. Então tira um tempo para mandar uma mensagem, mandar um vídeo e abençoar a vida desses irmãos. Então tá. Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos guiado durante esse tempo difícil, e a gente sabe que o Senhor nunca saiu do controle e que tudo que está acontecendo está dentro da Tua vontade, Deus. E a gente é extremamente grato por isso, porque a gente pode ter a tranquilidade que a Sua vontade está sendo feita. Eu te peço pela vida de cada um que eu citei aqui, que está fazendo aniversário essa semana. A gente reconhece que esses anos de vida vieram do Senhor, e é o Senhor que mantém eles vivos e com saúde e bem. Eu quero te agradecer por isso. Eu também quero pedir que esse próximo ano seja um ano muito frutífero, de muito crescimento, de relacionamento, de serviço na igreja e de conhecer mais o Senhor, Deus. Eu te peço em especial pela vida da Mafê, que está fazendo 15 anos. Muito obrigada porque ela tem se mostrado uma menina que quer conhecer mais o Senhor e uma menina que brilha a sua luz, Jesus. Eu te agradeço por isso, te peço por essa semana. Muito obrigada por esse culto que a gente está tendo, mesmo que a gente não possa estar perto, a gente está em comunhão. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, se você tem a oportunidade, manda uma mensagem, mostra o seu carinho para as pessoas que estão fazendo aniversário essa semana. E é isso. Se eu esqueci de alguém também, pode me avisar que a gente coloca no culto que vem. Nesta sexta-feira, dia 5 de junho, daremos início ao nosso Congresso de Mulheres. O tema deste ano, Essência. Vamos iniciar com uma live às 19 horas com a pastora Juliana Gil. E teremos ainda sábado e domingo a participação da pastora Cristina, da Igreja de Porto Seguro, e a pastora Marta Robert, dos Estados Unidos. Tenho certeza que será um tempo de muita edificação nas nossas vidas. Conto com a participação de vocês. Até lá! Meus irmãos, eu quero orar com vocês. Nós vamos ter um tempo dedicado à palavra do Senhor. Eu e você vamos nos expor ao que o Espírito Santo nos ensina através da pregação da palavra, e eu quero abençoar a vida do Marcos, e juntos nós oramos por ele e oramos por nós. Se você pode, ore com quem está aí com você na sala,
Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, estamos aprendendo a lidar com esses recursos online, estamos aprendendo a lidar, Senhor, com uma ministração atemporal e também, Senhor, que independe do espaço, mas isso para nós não é complicado porque o Teu Espírito vive dentro de nós e é o Teu Espírito quem nos une e nós pedimos ao Teu Espírito Santo que derrame sobre o coração de cada um de nós a sensibilidade, o temor, a atenção, a facilidade de receber a Tua Palavra e encarnar a Tua Palavra. Usa a vida do Marcos, Senhor, fluindo com graça na Tua presença, na presença de cada um de nós, ministrando o Teu Evangelho, Tua Palavra, e toca a vida de cada um de nós nesta manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Marcos, que o Senhor te abençoe e que tenhamos um tempo precioso ouvindo a palavra e recebendo o Evangelho de Jesus Cristo. Bom dia a todos. Como estão passando? Graças a Deus, que a graça do Senhor e a paz abundante do nosso Eterno seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em tudo, que a bênção do Senhor esteja sobre você nesse momento. Quero, como pastor, como líder, te abençoar para esse tempo diferente, mas um tempo que estamos passando. Que isso não venha causar transtornos, mas que seja um tempo também que a gente possa tirar proveito disso. Né? É com muita alegria que eu estou aqui hoje para a gente compartilhar um pouco sobre a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Já foi dito, mas eu quero reforçar você. Pegue a sua Bíblia aí agora, ou ligue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos, e é importante que você acompanhe os textos, porque a gente só ouvindo, a gente absorve uma quantidade. Mas a gente ouvindo e lendo, a gente absorve ainda mais coisas. Então, é importante você também participar nessa hora lendo. Ou pegando a sua Bíblia, como a que eu tenho aqui, ou ligando o seu dispositivo, seu celular, como eu vou fazer também, usando aqui, e o pastor também está lendo. Né? Eu gostaria, então, de ler com você alguns textos. O primeiro texto, Atos, capítulo 1, versículo 5. Está registrado, diz assim a palavra do Senhor. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Muito lindo esse texto. Ainda em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. E já foi até lido pela Cristiane, né? Mas nós vamos repetir para ficar mais gravado ainda. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se pararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E ainda um outro texto, em Atos, capítulo 4, do versos 23 ao 31. Eu não vou ler todo esse texto, vou ler alguns versículos apenas, mas depois você pode acompanhar. Então eu vou ler o versículo 23, que diz assim, olha, assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Versículo 24. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Aí vem uma oração, o relato da oração que eles fizeram. Versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Hoje é um dia importante para a história da igreja, um dia importante para a minha vida, para a minha história como igreja, para a sua história como igreja. É o dia em que nós relembramos e comemoramos o dia de Pentecostes. A gente precisa atualizar o contexto do que estava acontecendo, do que aconteceu lá, e eu quero que você venha comigo, caminhando comigo nessa manhã, para a gente poder ser enriquecido. Jesus, ele veio, ele estava aqui com os discípulos, e de repente ele foi crucificado, e crucificado ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele venceu a morte,
e ele aparece aos discípulos, né? Atos capítulo 1, versículo 3, está registrado assim, olha, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então imagine, construa na sua mente esse cenário para a gente poder crescer hoje nessa manhã. Primeiro, eles foram chamados por Jesus, um a um, e nós já vimos vários filmes que isso fica muito claro, né? Jesus olha para fulano, segue-me. Eu lembro sempre de dois. O primeiro é de Pedro, que Jesus ele fala assim, eu vou te fazer pescadores de homens. E essa tem sido uma oração particular minha nesses dias. Eu quero ser um pescador de homens. E Pedro foi chamado por Jesus, vem, me segue, eu vou te fazer um pescador de homens. E depois ele pega um que ninguém imaginava, pega um republicano chamado Mateus, e ele fala assim, vem e segue-me. E Mateus obedece imediatamente. Então, começando a pintar o nosso quadro, nós temos Jesus chama alguns discípulos, eles foram chamados por Jesus. Continuando, Jesus passa ali um tempo com eles, que eu julgo de um intensivão, um treinamento intensivo, onde eles participam, eles não só veem, mas participam de muitos milagres que Jesus fez no seu ministério, na sua caminhada, na sua vida. Mas esse mesmo Cristo que os chamou, esse mesmo Cristo que operou milagres, esse mesmo Cristo que os discipulou é também o Cristo que foi para uma cruz e foi crucificado e foi morto. Mas não apenas morto, ele foi morto, mas venceu a morte, ele ressuscitou. Amém. Esse é o relato da história, essa é a verdade, né? Quando Jesus ressuscita, ele volta e ele passa com os discípulos mais 40 dias. Ao final desses 40 dias, Jesus é elevado aos céus e, mais uma vez, os discípulos ficaram sem o mestre. Mas agora há uma diferença. Da primeira vez que eles ficaram sem o mestre, quando Cristo foi sepultado, quando Cristo morreu e foi sepultado, eles foram tomados de um temor, de medo. Eles se esconderam, porque os líderes políticos e religiosos da época, eles começaram a persegui-los, então eles se esconderam, ficaram com medo. Eles ficaram sem o mestre e foram tomados de medo. Mas agora, nessa segunda oportunidade, quando Jesus é elevado aos céus, eles também ficaram sem o mestre, mas não foram tomados de medo. Porque o Cristo que havia prometido para eles lá, eu vou ressuscitar, cumpriu a sua promessa. Então agora eles sabiam, ele prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu de novo, ele vai cumprir novamente. Aleluia. Então esse é o quadro que eu quero pintar para você nessa manhã. E havia uma promessa importante feita por Jesus, que nós lemos em Atos 1:5, que diz, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Querido, pense comigo, caminhe comigo nessa hora. Houve um mestre que andou com os discípulos e o mestre morreu, os discípulos ficaram sozinhos, atemorizados. Esse mesmo mestre ressuscita, cumprindo o que ele havia prometido, e agora esse mesmo mestre traz uma outra promessa para eles. Vocês não ficarão sozinhos. Dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E vocês, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eles estavam agora, eu imagino, pintando aqui na minha mente esse quadro, eles estavam numa certa até ansiedade santa, vamos dizer assim, esperando que aquela promessa fosse cumprida, porque era fato. Não era uma esperança assim, será? Não, era uma esperança assim, quando? Porque a qualquer momento, porque a palavra do Senhor era em poucos dias. E os discípulos estavam, então, reunidos em Jerusalém, em obediência ao que Jesus ordenara. Era o tempo que Israel, aquela época, era uma época que Israel festejava a festa das semanas, que ocorria no 7º sábado após a Páscoa. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Acontecia a festa da Páscoa. Contava-se 7 sábados. No dia seguinte, no 50º dia, por isso que vem o nome Pentecostes, que
no original está ligado a 5 ou a 50. No 5º dia, no 50º dia, aliás, eles comemoravam, eles traziam uma oferta e faziam uma festa que era reconhecida, era uma festa do povo de Israel naquela época. Agora, interessante assim, por quê? O que eles comemoravam nessa festa? Vamos comigo em Deuteronômio, capítulo 16. O texto completo é do versículo 9 ao versículo 12. Mas eu quero destacar apenas uma partezinha do versículo 12. Que eles falavam, o versículo 9, eles vêm falando da festa, no versículo 12 está escrito assim: lembre-se de que, olha o motivo da festa, um dia vocês foram escravos no Egito. Olha que interessante isso. A Páscoa, 50 dias depois, ou o Pentecostes depois, eles se reuniam para comemorar e para lembrar que eles haviam sido libertos do Egito, do poder do Egito. Lucas, o evangelista, ele nos diz que enquanto os discípulos estavam reunidos, ou seja, reunidos no dia de Pentecostes, ou seja, o dia em que o povo celebrava a libertação de Israel do cativeiro do Egito, do domínio do Egito, da influência do Egito, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso. Eu já tentei na minha mente, irmãos, imaginar o que aconteceu naquele dia. Eu fico pensando como eu queria estar num lugar para sentir exatamente aquilo que aconteceu com aqueles irmãos. Porque diz o texto que de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu. Imagina um som parecido como um vento, enchendo toda a casa onde eles estavam. E principalmente, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É o texto que nós já lemos de Atos 2, no versículo 1 ao versículo 4. Eu gosto de pensar que Deus é detalhista. Aliás, nós somos ensinados nisso. O pastor Sóstenes sempre fala isso para a gente. Deus é um Deus de detalhes. Nunca as coisas acontecem assim, aleatoriamente. Nada é aleatório. Aqui, a data, o dia em que ocorreu, são muito importantes. A libertação do povo de Israel do Egito foi algo muito importante, socialmente, politicamente e também espiritualmente. Um novo povo, uma nova nação, com novos propósitos, nasceu a partir do dia em que eles largaram, que eles deixaram, que eles foram libertos do Egito. Da mesma forma, quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando essa experiência de Pentecostes, podemos dizer assim, quando essa experiência de Pentecostes acontece em nossa vida, isso é para mim, para você, um marco espiritual muito, mas muito importante. Amém. Não apenas nos lembra de algo, mas se constitui em um selo sobre nossa libertação do mundo, do antigo Egito, do pecado, libertação desse poder do pecado, libertação da influência do mundo, libertação de tudo aquilo que nos prendia, que nos fazia escravos, porque agora somos livres. Por isso, Pentecostes, ou os sermos cheios do Espírito Santo, é algo tão importante e que nós não devemos e não podemos abrir. Então, pensa bem, caminhe comigo. Eles estavam comemorando, era uma festa em que comemoravam o dia em que ficaram livres do jugo do Egito sobre eles. Veio o Espírito Santo. Esse marco para mim e para você, quando somos cheios do Espírito Santo, é o dia que ficamos livres do jugo, da influência, do poder, do pecado sobre nós. Amém. Por isso que nós não podemos abrir mão de sermos sempre cheios do Espírito Santo. Mas algumas coisas tão interessantes eu vejo aqui, nessa festa de Pentecostes, e a gente poderia ter assim, um tempo enorme para a gente conversar em todos os detalhes, mas eu quero destacar com vocês algumas coisas, algumas razões pelas quais nós podemos comemorar, não só podemos, mas devemos comemorar Pentecostes, devemos entender Pentecostes. Algumas coisas que eu quero destacar com vocês bem rapidamente. Primeiro delas, o Pentecostes cumpre a promessa de Jesus de nunca abandonar a sua igreja. Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim:
convém que eu vá, para que o outro Consolador venha. Há várias traduções da palavra Consolador. Há uma tradução que eu gosto, que tem que ver comigo, fala de para que outro advogado venha. Eu sou advogado, então eu olho aqui e falo, que lindo, vem me representar. Há uma tradução que fala que outro cooperador venha. Há várias traduções. Mas o que é mais importante aqui é que a vinda do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa de Jesus de que nós não seríamos abandonados. Isso é muito lindo. Pentecostes me mostra que o Espírito Santo veio sobre nós para cumprir aquilo que Jesus falou de não nos abandonar. Nós não estamos sós. Amém, Senhor. Amém. Está sofrendo, está com problema, está com dificuldade, está com alegria, está com fartura. Nada disso acontece sem a presença do Senhor em nossas vidas. Ele está em nós. Ele está sobre nós. João 16, versículo 7 e versículos 13 e 14 está registrado assim, olha. Se eu não for embora, o Consolador, ou o Cooperador, ou o Ajudante, como algumas versões trazem, não virá até vocês. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará em toda a verdade, pois não falará por sua própria autoridade, mas o que quer que ouça, ele falará e declarará a você as coisas que estão por vir. Ele me glorificará, pois tomará o que é meu e o declarará. Tudo que o Pai tem é meu. Portanto, eu disse que ele pegaria o que é meu e declararia. A promessa do Senhor de que voltaria. O cumprimento da promessa de Jesus foi o derramamento do Espírito Santo, que nós já vimos aqui, registrado em Atos 2, né? Derramamento sobre os discípulos, e lá enquanto eles estavam em Jerusalém. Né? As promessas da nova aliança do Senhor, o derramamento desse Espírito é também um cumprimento das promessas do Senhor. Olha o que está escrito lá em Jeremias 31, 33. Essa é uma promessa maravilhosa. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Nesses nossos dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Queridos, essa é uma promessa para os nossos dias. Amém, Senhor. O Espírito Santo é esse Deus presente em nós, que foi enviado lá em Atos, lá em Pentecostes, no dia que se celebrava a libertação do mundo, a libertação do Egito. Mas vamos ler mais uma promessa. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 28. Olha que lindo que o texto bíblico diz. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês o quê? Um novo espírito. Removerei seu coração de pedra. Eu quero parafrasear aqui esse texto. Eu diria esse texto aqui o seguinte, olha, eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração formado no Egito, formado no mundo, e lhes darei um coração formado no meu espírito. Amém. O texto não diz o que eu falei, literalmente. Ele diz, removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mas eu quero colocar para você, a promessa do Senhor para mim e para você, que ele vai remover o coração formatado. Amém, Senhor. Como era o coração do nosso coração no mundo, no Egito. E trará sobre nós um coração formatado pelo Espírito Santo. Porque ele, o Espírito Santo, veio com o cumprimento da promessa de que seria enviado como o ajudante, o cooperador, o consolador. E ainda o versículo 17. Recebe isso na sua vida, querido, porque isso é importante para você, isso é definitivo para nós. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Versículo 28. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pentecoste mostra para mim e para você que nós não estamos abandonados. Nós não fomos largados, nós não fomos deixados para trás, não fomos esquecidos aqui. Mas Jesus, quando foi elevado aos céus, pouco tempo depois, como ele havia prometido,
ele enviou aquele que foi colocado por ele como aquele que é o nosso consolador, nosso cooperador, nosso ajudante. Ele enviou o Espírito Santo. E se é o próprio Senhor que está enviando, é algo que nós precisamos, é algo que é importante para mim e para você, o qual a gente não pode abrir mão. Jesus não terminou o seu trabalho na terra com sua ascensão, não terminou ali. Ele continua agora através da sua igreja habitada pelo Espírito Santo. A obra continua. Portanto, devemos ter nova coragem nas palavras de Jesus. Eis que estarei sempre com você até o fim dos tempos. Pentecostes, então, me lembra de que eu não estou sozinho. Me lembra do Deus Emanuel, do Deus conosco, do Espírito Santo presente na minha vida e na sua vida. Mas há um outro ponto que eu julgo também muito importante, que tem a ver com Pentecostes, que está diretamente ligado a Pentecostes. É que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito. Se você lembrar, em Atos 1:8 tem a promessa que nós vamos receber. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos que estavam reunidos lá naquela festa, reunidos em Jerusalém, aproximadamente 120 pessoas, e dentre eles estavam os discípulos, e dentre os discípulos estavam Pedro, estava João, estava Lucas. Então eles receberam, eles fizeram parte daquele mover, daquele momento onde o Espírito Santo veio. Pedro e João, eles também eles receberam essa ministração do Espírito. E se a Bíblia não faz nenhuma distinção, pelo contrário, a Bíblia fala que todos eles começaram a orar em línguas. Então Pedro e João também tiveram essa mesma experiência. Mas acontece que lá, o texto que nós lemos de Atos, capítulo 4, versículos 23, fala que o capítulo 4 fala antes um pouquinho que Pedro e João estavam lá, estavam presos, e aqui no versículo 23 fala que eles foram libertos e que eles voltaram para o lugar onde estavam os outros irmãos. Alguns textos falam que eles voltaram para o lugar onde estavam os seus. Então, não é errado a gente entender que Pedro e João voltaram para os discípulos, para onde os discípulos estavam reunidos, onde a igreja estava reunida. Então, presta atenção. Pedro e João, que foram cheios do Espírito em Atos capítulo 2. Agora, em Atos capítulo 4, versículo 23, eles retornam para um lugar e contam como eles foram libertos. E o povo que estava ali, eles se colocam em oração diante de Deus. Olha que lindo, queridos. E o versículo 1 fala, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E olha o que fala o texto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, inclusive Pedro e João, que estavam em Atos 2. Inclusive todos os discípulos que eu creio estavam nessa reunião, que estavam em Atos 2. Eles foram novamente cheios do Espírito. Por que eu quero destacar isso com você nessa manhã? Por muito tempo nós fomos ensinados de uma forma errada, equivocada, de que recebemos o Espírito Santo, estamos prontos, chegamos no máximo, no teto, não precisamos de mais nada, não precisamos de mais crescimento, eu sou batizado no Espírito, está resolvida a minha vida. Não é isso que nós vemos aqui no texto. O que nós vemos é que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito. Amém. Todos os dias, Amém, todas as oportunidades, Amém, para todas as coisas da nossa vida. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão de ser cheios. Mas para isso, irmãos, nós precisamos aprender a buscar. Nós precisamos ansiar, desejar, o que eu vou chamar aqui, desejar esse Pentecostes dentro de nós, a cada dia. Amém. Parafraseando o texto bíblico, é bater, até a porta ser aberta. É pedir, até receber, até ser concedido. É buscar, até encontrar. Precisamos do Espírito Santo para sermos igreja de Cristo e cumprirmos a sua ordem de ir e fazer discípulos. As estratégias são importantes. Célula, grupos pequenos, evangelismo explosivo, que nós sabemos que existe. Várias estratégias são importantes,
Mas nenhuma estratégia vai funcionar se eu e você não estivermos cheios do Espírito Santo. A igreja em Atos, tanto em Atos 2 quanto em Atos 4, eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram e pregaram e saíram para cumprir o chamado que Deus tinha para a vida deles. Não adianta a gente ter estratégia, a gente precisa de estratégias, mas principalmente do enchimento do Espírito Santo sobre nós, nos capacitando, nos conduzindo. Em Atos, vemos que o Espírito Santo veio sobre a igreja e ela cresceu, desenvolveu. Você é a igreja. Eu sou a igreja. O pastor Sóstenes é a igreja. Os irmãos, cada um é a igreja. E para que a gente cresça, como a igreja em Atos cresceu, nós precisamos ser cheios do Espírito. Amém, como a igreja em Atos foi cheia do Espírito. Não uma experiência única, que a gente põe numa moldura, num quadro, prega no escritório, em casa, e aquilo fica como uma referência para nós. Não. Mas como uma experiência que se renova a cada dia. A cada dia, eu e você devemos buscar ser cheios do Espírito, para sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores líderes, melhores profissionais, melhores cidadãos. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo em nossa vida. Insisto com você, não abra mão de ser cheio do Espírito Santo a cada dia da sua vida. Busque, bata, peça, seja ativo, seja intencional na sua busca, na sua vida. Creio que na oração registrada em Atos, capítulo 4, versículo 24, eles não estavam lembrando a Deus quem Deus era. Porque eles começam lá falando que ele era o Criador. Não. Eles estavam, na verdade, lembrando a eles mesmos. O Deus a quem oramos é o Deus que criou todas as coisas. O Deus a quem oramos é o Deus que nos fez promessas. Ele prometeu que nós receberíamos o Espírito Santo. Ele prometeu que enviaria o nosso ajudador. Às vezes nós precisamos fazer isso, nós precisamos de meditar. Às vezes não, nós sempre precisamos de meditar no texto bíblico. Aí alguém vira e fala assim, eu não consigo meditar, não sei o que é meditar, não consigo fazer isso. Eu quero te dizer uma coisa, todos nós meditamos. Todos nós. Quer meu exemplo? Você tem uma conta para pagar amanhã ou daqui a 5 dias e você não tem dinheiro. Aí você vai para a sua cama e fica assim, como que eu vou fazer? Onde eu vou arranjar recurso? Será que eu consigo negociar? Como eu posso resolver essa solução? O que você está fazendo? Você está meditando. Então, todos nós sabemos o que é meditar. E você pode pegar os textos bíblicos, deve pegar os textos bíblicos e imprimir uma disciplina de meditar na Bíblia, meditar na palavra, buscar na palavra, buscar no Espírito Santo até ser cheio, até ser completo dele na sua vida. Isso é para mim, isso é para você. Intencionalmente, eu preciso buscar, eu preciso estar na presença do Senhor. Seja intencional, medite na palavra de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo a cada dia. Permaneça nessa condição e com esse propósito até que receba dessa porção maravilhosa de enchimento do Espírito sobre você. Eu gosto muito de um texto que o Senhor fala assim, que eu sou pai, o Kleber, que participou aqui é o pai, o Sóstenes é pai, muitos que estão me ouvindo são pais. Se nós que somos pais, que somos carnais, nós sabemos, nós damos boas coisas para os nossos filhos, atendendo aos pedidos, quanto mais nos dará o Senhor, se nós lhe pedirmos o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. Deus tem muito mais interesse em te dar o Espírito Santo. Eu quero te desafiar a ter esse momento de buscar o Senhor. Onde você está aí agora? Eu quero orar com você. Eu quero falar uma coisa depois, mas eu quero agora parar e quero ter esse tempo de oração com você. Quero te pedir, feche os seus olhos. Onde você está? E busque agora do Senhor. Você pode ter uma experiência de vida com Deus, uma experiência de ser cheio do Espírito. Não seja tomado pelo engano de que
Eu já fui batizado, ou já recebi a plenitude, ou já fui cheio, não importa o nome que você vai dar. Não sei quantos anos atrás isso resolveu minha vida. Não, não é isso. Todos os dias. Como Pedro, João e os discípulos receberam o Espírito em Atos 2 e foram novamente cheios em Atos 4. E depois lá Paulo fala que a gente deve ser cheio, ou se enchendo do Espírito, falando entre nós, com salmos. Eu quero te desafiar e quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, se coloque diante do Senhor e peça ao Espírito Santo, esse ajudador, esse consolador, esse cooperador que Jesus enviou para nós e que mora dentro de você e que está dentro de você nessa hora. Peça a Ele para transbordar, para te levar a caminhos que você ainda não experimentou, para te dar experiências que você ainda não viveu. Peça a Ele todos os dias. Eu insisto com você, querido, seja intencional. Busque do Senhor, busque no Senhor. Busque no Espírito Santo. Que você receba uma porção nessa hora, para que você possa ser, como eu já disse, um melhor marido, um melhor homem, uma melhor mulher, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor pastor, um melhor líder, um melhor cristão, um melhor cidadão, uma melhor pessoa, para que você seja uma pessoa que agrade o coração do nosso Pai. Pai, nós oramos agora, vá à casa de cada um, a cada lugar que cada um está ouvindo essa mensagem nessa hora. E penetre o coração, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um, eu te peço em nome de Jesus, que teu Espírito vá, não apenas encontre, mas inunde essas vidas, dê uma experiência de sermos cheios, completamente cheios do teu Espírito. É isso que eu ministro sobre esses que nos ouvem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para finalizar, querido, Pentecostes me lembra de uma coisa muito boa. Muito boa. Pentecostes me lembra de uma restauração mais completa, de uma celebração ainda maior. O mesmo Deus que prometeu, o mesmo Jesus que prometeu aos discípulos que morreria, mas se ressuscitaria e cumpriu. O mesmo Jesus que prometeu aos discípulos que ele subiria, mas enviaria o cooperador, cumpriu. Esse mesmo Jesus fez uma promessa para mim e para você, para a igreja, que ainda não foi cumprida, mas que não demora a ser cumprida. Eu quero te dizer que lá em Pentecostes, Pedro, ele proclama a profecia de Joel 2, 28 a 31. E ela aconteceu, como nós vimos. Deus cumpriu e prometeu em Joel e cumpriu em Atos. Pentecostes é um indicador de que a história está se movendo em direção à restauração de todas as coisas, ao cumprimento de todas as coisas. Como a promessa de que o Espírito Santo seria enviado se cumpriu, eu quero te dizer, da mesma forma, se cumprirá para mim e para você, para a igreja, a promessa de que o noivo, Jesus Cristo, voltará para buscar a sua igreja. Amém. Voltará a buscar a mim e a você. Amém. A sua igreja que ele está preparando. Amém. Aguardamos a maior festa de todas. Amém. E eu quero encerrar esse tempo lendo com você Apocalipse 19, 9, para você guardar no seu coração. E o anjo me disse, escreve isso, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Há uma festa que está sendo preparada para mim e para você. Amém. E Pentecostes me leva a pensar o seguinte, o mesmo Deus que prometeu a vida de Cristo cumpriu, o mesmo Deus que prometeu que Cristo ressuscitaria, cumpriu. O mesmo Deus que prometeu que enviaria o Espírito, cumpriu. É o mesmo Deus que promete para mim e para você que ele vai voltar para me buscar como sua noiva, a mim e a você como igreja, para uma festa. Amém. Que está sendo preparada, que é chamada de Bodas do Cordeiro. Num tempo de tanto desespero, eu converso com as pessoas. Outro dia eu conversei com uma cliente, ela falou assim, eu estou com medo do mundo acabar. Eu falei, pode ter medo do mundo acabar. Mas no meio de tantos desafios, de tantas pessoas que me ligam, que eu converso, falo, eu não sei o que vai ser da minha profissão, eu quero dizer e quero trazer para você uma palavra de esperança. Amém, Senhor. Covid-19 não é o fim. Não é o fim. Nenhuma tribulação será o fim.
nós estamos sendo preparados para uma festa, as bodas do Cordeiro. Amém. Onde o nosso Rei virá nos buscar. Amém. E nós subiremos e teremos com ele, participaremos dessa festa maravilhosa. Essa é a nossa esperança. Não, como eu disse, como esperança de será que vai acontecer, mas com uma esperança de uma certeza. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E até lá, nós vamos orando e buscando ao Senhor, e buscando ser cheios do Espírito, buscando, podemos dizer, um Pentecostes a cada dia, para sermos melhores filhos, para sermos melhores homens, melhores mulheres, mas principalmente para não deixarmos a formatação do Egito do mundo e adquirirmos aquela forma do reino dos céus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor por essa palavra que nos edifica muito, muito, muito. É a palavra do Senhor, é o Evangelho do Senhor, são as boas novas, a proclamação do Evangelho de Cristo. Aleluia. E é o Espírito Santo nos edificando, é o Espírito Santo nos mostrando cada vez mais o que Ele tem preparado para cada um, o que Ele tem preparado para a sua igreja. E eu quero orar com aqueles que nos assistem e porventura ainda não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador publicamente. Eu quero pedir a você que repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu coloco minha vida no teu altar e eu confesso a ti como Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida completamente nas tuas mãos. Eu renuncio todo pacto que tenha feito ou que alguém fez por mim e eu me consagro a Jesus Cristo. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha me encher de ti. Eu quero me tornar sua habitação, seu templo. E eu quero ser totalmente guiado por ti. Em nome de Jesus que eu oro. Confesso, crendo de todo o meu coração. Por isso digo amém, 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 amém. Que você tenha declarado isso ao Senhor, e eu convido você a se unir a alguém que você conhece, de uma célula, pode comunicar comigo, com os pastores da igreja, com a secretaria da igreja, e você pode ser ajudado, auxiliado, discipulado nos primeiros passos com a vida cristã, com a palavra de Deus e na comunhão do corpo de Cristo. Nós temos a alegria de convidar a todos os discípulos e pessoas que nos assistem hoje a participarem de um culto presencial. Aos poucos nós estamos retomando o culto presencial, o encontro. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de grande júbilo, porque o Senhor está nos permitindo voltar, retornar ao auditório, e é o início de uma nova etapa. É o início de um novo tempo de vida cristã, de vida terrena, de coisas que mudaram a forma de serem feitas, de coisas que a gente vai tomando com ousadia para esse novo tempo. E eu quero desafiar você a participar deste culto presencial. A gente ainda tem algumas limitações. Esse culto vai acontecer nesta quarta-feira, às 20 horas, no auditório do projeto. Mas eu quero te lembrar, nós ainda não podemos receber as crianças, e colocamos um limite de 12 anos. Aqueles adolescentes acima de 12 anos que querem muito estar no culto vão ter ou não a aprovação dos seus pais para a participação. Abaixo de 12 anos, nós pedimos que não leve de forma alguma. É uma idade que a gente não vai ter como controlar e manter o protocolo que é exigido pelo Ministério da Saúde, pela Prefeitura, de tal forma que resguarde a todos. Mas acima de 12 anos, aqueles que querem ir para cultuar o Senhor, mediante a aprovação dos seus pais, e obviamente serão levados por seus pais, podem ir. Acima de 60 anos, também nós pedimos que não participe ainda. Por uma questão de orientações do Ministério da Saúde, da própria Prefeitura, acima de 60 anos não participe. E você que tem algum sintoma de enfermidade, você que tem alguma limitação de saúde, também fique em casa. Mas nós temos um número grande de pessoas que nós sabemos que vai demandar um esforço,
uma disposição, uma coragem, né, um preparo. Você vai participar desse culto presencial, porque nós temos não só uma caminhada de retorno ao auditório, mas nós temos uma missão naquele lugar, o altar de culto que levantamos todos juntos presencialmente naquele lugar, e nós temos também uma celebração a fazer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. Entregamos nossos dízimos porque o Senhor tem provido para nós o salário, o sustento, uma ajuda, um presente, uma venda. Entregamos nossas ofertas porque o Senhor tem cuidado de nós, então nós queremos ser gratos a Ele. E nós vamos ter esse tempo, quarta-feira, às 20 horas, no auditório. Você leva a sua máscara, nós já estamos preparando o álcool gel, toda a limpeza, todo o preparo do auditório, a formatação do auditório com espaçamento recomendado, e vamos usar apenas 30% de ocupação do auditório, e você pode participar desse culto, e juntos nós vamos levantar um altar ao Senhor ali na Avenida Silva Lobo 280. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te dando graça para ser sustentado em casa, na quarentena, na saúde, nos recursos, nas finanças, mas que o Senhor também te encha o coração de alegria pelas possibilidades de retorno ao auditório, do culto presencial e, acima de tudo, pela paz, como foi dito nessa palavra, o descanso do Espírito, porque Jesus está voltando, nós vamos subir para o céu. O mundo está realmente chegando em dias em que o governo do anticristo vai se estabelecendo, a grande tribulação virá e nós vamos ser arrebatados por Cristo. Não se preocupe teologicamente, doutrinariamente, qual que é a ordem, que horas que entra ou não entra na tribulação. Não se preocupe com isso, porque nós não temos respostas para isso. Cada um pode ter o que gosta de pensar, o que crê mais, mas o mais importante é que cada um de nós estejamos prontos, com Cristo morando dentro de nós, o Espírito Santo nos enchendo a cada dia, como foi ministrado, transbordando dos frutos e dos dons do Espírito, renovados a cada dia, guiando as nossas vidas e prontos para a volta do Cordeiro. Enquanto ele não volta, nós temos a alegria de nos encontrarmos, nos reencontrarmos no auditório nessa quarta-feira. Nós vamos manter o culto de oração pelo Zoom, no formato online, e vamos manter o encontro das células também pelo Zoom. Mantemos o culto domingo pela manhã, no canal YouTube, ao vivo, ou transmitido pela live no Instagram. Nós mantemos este culto e queremos a sua participação, seu envolvimento, para que você esteja nutrindo sua vida e sua família de alimento espiritual. Que o Senhor te abençoe cada dia mais. Que o Senhor te guarde e proteja. Eu queria ver aqui Marcos, Cosmélia, Kleber, Cristiane, se tem alguma coisa a mais, avisos que precisamos dar. Kleber, Cristiane, tem algum aviso que vocês querem compartilhar? 8 horas até o sábado. A torre de oração, que está sendo uma bênção na vida da igreja, né? Tem trazido muitos frutos. É um tempo que nós dispensamos de orar de 6 da tarde da sexta-feira até 6 da tarde do sábado. É um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Quem não está participando ainda, quem não deu seu nome ou não tem um horário, pode fazer isso? Como deveria fazer? Pode passar um WhatsApp para mim ou para o Wagner. Nós incluímos seu nome na lista e nós teremos esse horário. O objetivo é ter esse horário todo preenchido. Da sexta-feira, 6 horas da tarde, até o sábado, 6 horas da tarde. A igreja unida, orando integralmente, buscando a orientação do Espírito Santo. Amém. Amém. Para sabermos proceder. Lembrando que não há nenhum problema se tiver mais de uma pessoa no mesmo horário. Então, mesmo que você fique junto com outras pessoas no mesmo horário, eu só posso às 15 horas, eu só posso à meia-noite. O horário que você pode, você vai dar o seu nome e vai assumir ali o seu tempo em casa de louvor, de adoração, de oração, de intercessão, em nome do Senhor Jesus. Na terça-feira nós vamos estar juntos pelo Zoom, na reunião de oração. Você que eu estou questionando muito os meus irmãos que não estão participando. E é um zelo por você. Porque
Na hora que a igreja for arrebatada e subir, se você estiver sem o Espírito Santo, você ficará. Isso não é uma ameaça, isso não é um amedrontamento, isso é um anúncio. Se você e eu não nos enchermos do Espírito Santo hoje, na comunhão da palavra, na comunhão do corpo de Cristo, na adoração, na oração, o que pode acontecer ou comigo ou com você é de vazios do Espírito nós ficarmos. Então eu quero desafiar você a participar da reunião de oração, a contribuir com a sua presença, com a sua oração, trazer seus motivos, mas também ser um abençoador na reunião de oração, terça-feira, às 20 horas. Todos os discípulos do projeto recebem o link para a participação no Zoom. E na quinta-feira, uma outra oportunidade, que é o encontro das células. E no próximo domingo, se o Senhor permitir, se Jesus não voltar nessa semana, é possível que volte em outubro, porque a gente acredita que provavelmente ele voltará. Não marcamos data. Ninguém pode marcar data. Mas estudando a Bíblia, há uma possibilidade dele voltar na festa de tabernáculos. E em outubro nós vamos ter a próxima festa de tabernáculos. Pode ser que não aconteça nesse ano. E ninguém sabe em que ano vai acontecer. Não se sabe se vai acontecer na festa de tabernáculos. Mas os indicadores apontam para a festa de tabernáculos. E nós vamos ter uma festa de tabernáculos em outubro. E eu gostaria imensamente que Jesus voltasse agora em outubro. Que nós subíssemos para a eternidade com Deus. Sinto muito se você tem medo, se você não acha assim, se você não gosta, não pensa. Eu gostaria e oro para que ele volte agora em tabernáculos. O desejo mais ardente ainda é que ele voltasse hoje. Mas se nós estamos acreditando que há uma coerência em que ele volte em tabernáculos, nossa expectativa está muito forte em tabernáculos, desse ano ou em qualquer outro ano. Ainda que ele não volte nos próximos 100 anos, acho muito difícil, mas eu quero estar pronto hoje. E eu desafio você a estar pronto hoje, cheio do Espírito Santo hoje, em nome do Senhor Jesus. Então, terça-feira, reunião de oração, quinta-feira, as células reunidas, e domingo que vem, se o Senhor permitir, aqui também, por esse canal, nós vamos estar juntos, cultuando ao Senhor e recebendo mais da palavra do Senhor e adorando ao Senhor. Eu quero passar a palavra a Cosmélia, que ela vai ministrar algo ao Senhor, a nós, diante do Senhor, e também vai nos abençoar no encerramento desse encontro. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, Deus. Esse tempo em que separamos para celebrar a festa de Pentecostes. Deus, nesse dia nós expusemos o nosso coração à tua palavra e nós queremos, Senhor, que os nossos ouvidos estejam mesmo atentos, abertos àquilo que o Espírito diz à igreja nesse tempo. Senhor, e nós nos colocamos na tua dependência, Espírito Santo, e te dizemos o quanto nós te desejamos nessa manhã. Nós abrimos o nosso coração, expandimos todo o espaço da nossa alma para receber toda a plenitude que provém de ti. Senhor, nós declaramos que não podemos viver sem ti, nós dependemos completamente do Senhor, Espírito Santo. E nós queremos mais, desejamos muito mais do teu poder, do teu agir em nós. Nós estamos, Senhor, declarando nessa manhã a nossa sede e a nossa fome por tua presença. Senhor, como ouvimos nessa manhã, nós não abrimos mão da tua presença. Não abrimos mão do teu fogo sobre nós. E nós pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor venha sobre cada vida, com a manifestação plena do teu fogo que purifica, do teu fogo que vem, Senhor, e queima toda a palha da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos de ti. Declaramos, Senhor, que a nossa fome, Deus, a cada dia aumenta mais por ti. E nós queremos sim, Senhor, bater
e buscar e pedir até te encontrar. Não abrimos mão do teu poder sobre nós, Espírito Santo, desse poder que nos capacita a testemunhar. Leva-nos nesse tempo a uma nova dimensão em ti, a esse novo lugar em ti, Deus, acima de toda circunstância, a esse lugar, Pai, que nós somos elevados somente por ti. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que estava ali desde o princípio, tu és aquele que gera, tu és aquele que tem o poder de gerar. O Senhor é aquele que gerou Jesus no ventre de Maria. Tu és aquele que gerou junto com a Trindade ali, participando da Trindade, no gerar do universo. O Senhor é aquele que do nada, o Senhor pode trazer tudo. O Senhor é aquele que traz as coisas que não existem à existência. E nessa manhã nós profetizamos, em nome de Jesus, sobre todo o coração seco, sobre toda a terra seca, sobre todo o deserto. Nós profetizamos as tuas águas inundando cada vida, cada alma, cada coração, e nos levando a um novo nível em ti como igreja. Senhor, como noiva do Senhor, nós nos expomos nessa manhã, e nós queremos te dizer que o nosso coração anseia por tua volta, Jesus, e que o Senhor venha nos adornar nesse tempo, nos adornar com a tua sabedoria, nos adornar com toda a sabedoria que flui da tua lei, que flui da tua doutrina tão pura. Senhor, e nós queremos ser mesmo purificados por este fogo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós a cada dia, encha-nos de fome, encha-nos de uma sede insaciável por tua presença e por tua plenitude, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor. Uma palavra que eu me lembrei. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. 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 Obrigado, Kleber, Cristiane. Obrigado, Marcos, Cosmélia. Obrigado, cada irmão. Desculpem. Obrigado, Marcos, Cosmélia. Obrigado, Kleber, Cristiane. Obrigado a cada irmão que participou nessa manhã. Que você tenha sido renovado. Nos encontramos terça-feira no Zoom, quarta-feira no auditório, para os que podem, quinta-feira no Zoom com as células, e se Deus permitir e não voltar, Jesus não voltar antes, domingo que vem lá no auditório, ou melhor, desculpa, domingo que vem aqui nesse canal de novo, em nome, só quarta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, tenha um restante domingo abençoado, tenha uma semana de bênção, em nome do Senhor Jesus. Vá em paz.